E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E a Guerra Viltrumita começou. É sobre isso a resenha de hoje. Eu tô falando de Invencível volume 14. Então, editor, roda a vinheta e vamos pra resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar Invencível volume 14, A Guerra Viltrumita. Mas antes de a gente partir para a resenha de hoje, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, não conhecia o canal, está conhecendo através desse vídeo, eu te convido a conhecer o canal e a se inscrever no canal. E se você puder, ativa notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda demais o engajamento do canal aqui na plataforma. E se você puder já deixar o seu like, você vai fazer com que o YouTube pulverize esse vídeo aí para pessoas que não conheçam o canal Resenha 81. Essas simples ações vão ajudar demais o nosso canalzinho aqui, né? Vocês devem ter percebido aí, o canal ficou parado durante um tempo, aproximadamente 2 semanas. Isso aí vai fazer com que o alcance do canal diminua, né? E essas simples ações aí vão ajudar o alcance do canal a aumentar para a gente poder voltar a crescer aqui na plataforma. Desde já eu agradeço demais esse seu apoio, tá? E a sua presença aqui no nosso vídeo, beleza? Então vamos lá, né? Vamos passar para a nossa resenha. Vou fazer a resenha daquele jeito, né? Mostrar o editorial, falar da arte, né? E do roteiro e dar minha opinião sobre o volume do quadrinho, beleza? Então vamos lá, né? Então, pessoal, começando com o editorial, né? Aqui nós temos a primeira capa, né? Invencível volume 14, publicação da Panini Comics, tá? Intitulado A Guerra Viltrumita. Essa é a primeira capa, tem um verniz aplicado aí no Invencível, né? Essa é a quarta capa, tá? Lombadinha quadrada, onde nós temos os autores, o título e a numeração, né? Capa cartonada, o miolo é o coucher colorido, tá? Aqui nós teremos 208 páginas, tá? Compilados aqui nesse encadernadinho, saindo ao valor de banca, R$ 49,90, tá? E ela vai compilar as Invencíveis de 71 a 78 que saíram lá na gringa, beleza? Os roteiros, né, ficam por conta aí do Robert Kirkman, tá? E as artes por conta aí do Ryan Ottley, tá? E os artes finalistas vão mudando aqui no decorrer das edições, beleza, pessoal? Esse foi o editorial, né? Lembrando que eu fiz a assinatura, então para mim tá compensando muito, tá? Em banca tá saindo R$ 50, tá, pessoal? E pelas minhas contas, pela assinatura que eu fiz, eu tô pagando aí R$ 24,90 nas edições, beleza? Então vamos lá, né? Vou mostrar um pouquinho aqui da arte do Ryan Ottley, né? Esse foi o editorial, agora um pouquinho da arte, né? Ele continuou fazendo aquele trabalho excelente aqui, né, na edição. E nessa edição aqui ele manda muito bem, tá? Principalmente nas partes de luta, tá? Eu vou evitar algumas partes aqui para que o vídeo não caia, porque essa edição aqui é bem violenta, tá? Nós temos momentos aqui de bastante violência e gore, tá? E o Ryan Ottley, ele não poupa nesses momentos, tá? Ele carrega a página mesmo, tá? E falando em carregando página, né? Nessa edição nós temos muito aí essas splash pages aí, nessas páginas grandes aí, com ilustrações de tirar o fôlego aí do desenhista, tá? Então você vai ter o Otley aí em um dos seus melhores momentos aí, tá? Ele manda muito bem na arte, tá? Mais um pouquinho da arte aí.
para a gente passar para o roteiro, né? Lembrando, né, no final do volume 14, o Omni-Man com o Alien voltam à Terra para poder recrutar aí o Invencível, né? E eles resolvem aí levar também o irmão do Invencível, né, o Oliver. Então você vai ter os dois Viltrumitas, né, os dois mestiços Viltrumitas do planeta Terra, né, indo para a luta, indo para começar aí a Guerra Viltrumita. Aqui você tem aquela ilustração famosa, né, dos três atravessando aí o planeta Viltrum, né, durante a batalha Viltrumita, né, a Guerra Viltrumita. Então vou mostrar mais um pouquinho da arte aí. E para finalizar, como toda edição, né, vou pular as partes pesadas aqui, né? Como toda edição, você vai ter uma galeria de esboços e estudos do personagem, né? Onde nós temos uma troca de ideia bem legal aí entre o Invencível e o Invencível não, o Robert Kirkman, né? E o Ryan Otley, tá? Inclusive eles vão falar aqui se o Treg, né? Se o Treg ele teve alguma, se o Cory Walker, né? Teve alguma inspiração no Fred Mercury, né? Para poder desenhar aí o Treg, né? O Imperador, né? O Regente Viltrumita, tá? E eles vão negar essa possível inspiração aí no Fred Mercury, beleza? Então essa foi a arte, né, pessoal, e o roteiro, né? O que que nós vamos ter aqui no volume 14 de Invencível, né? O Robert Kirkman, ele vai desenrolar a Guerra Viltrumita, né? Você vai ter o ataque Viltrumita a Telescra, né? Onde é a base da coalizão de planetas, enquanto antes, né? Antes desse ataque, né? Você vai ter o deslocamento do Nolan, do Allen, do Tech Jacket, do Oliver e do Mark Grayson para Telestra, né? Só que durante esse caminho ele vai ser atacado aí por um grupo de Viltrumitas comandados pelo Conquista, né? E aqui nós vamos ter novamente o embate do Mark contra o Conquista, né? E nesse momento você vai entender o tanto que o Mark ficou poderoso, né? Ele consegue vencer agora de vez o Conquista. Só que ele fica muito ferido, né? Ele fica, a parte que eu nem vou mostrar não, porque é bem parecida com a da animação, né? Se você viu a animação, você entende que é uma batalha muito visceral, né? Então o Conquista e o Mark vão lutar pela última vez e o vencedor vai sair vitorioso. Só que ele sai muito ferido, né? E enquanto o Nolan, o Oliver e o Mark vão ficar num planeta curando o Mark, né? O Nolan e o Oliver vão ficar curando o Invencível. O, o Allen e o Tech Jacket escapam por pouco dessa investida Viltrumita, né? Mas enquanto isso, o Treg ele planeja, né, junto com o traidor de Telestra, ele planeja a invasão de Telestra, né? E vai ter esse começo dessa batalha aí. Então ali vai ser dada a partida da Guerra Viltrumita, né? Só que o Treg não contava com o retorno, né, da família Grayson, né? Voltam os três, o Oliver, o Invencível e o Nolan, entram na batalha e eles vão mudar o rumo da batalha, tá? Uma batalha que já estava perdida pela coalizão vai ser mudada aí pela presença dos três. E o Treg resolve retornar para Viltrum, né? E o Teidos não vai aceitar essa fuga. Todos vão levar a batalha para os domínios do Treg, né? E é ali que vai acontecer aquela famosa imagem que eu mostrei para vocês, né? A batalha vai se desenrolar, o, o corredor espacial vai levar um tanto de uma quantidade enorme, uma quantidade de Ragnars, né? Para poder combater também os Viltrumitas, então vira um pandemônio, né? E é naquele momento onde você tem essa famosa imagem, né? Enquanto a batalha acontece,
o Invencível, o Nolan e o Tados destroem o planeta Viltron, né? E naquele momento nós vamos ver que o Treg ele está muito acima de poder do que os outros, né? Em um simples golpe ele mata o Tados. A coalizão, vendo que não tem como parar o Treg, ela recua, né? Ela bate em retirada, deixando o Nolan e o Mark com o Treg, né? E o Oliver também. Só que o Oliver não dura nada, né? O Oliver é mortalmente ferido pelo Treg e os outros dois também. Então o Nolan e o Mark também são subjugados. Só que eles não são mortos, né? E a gente vai entender por quê. O Treg ele deixa claro que existem poucos Viltrumitas, né? Então não é desejo dele matar Viltrumita. Ele quer trazer o Império Viltrum de volta ao auge, né? E ele não vai fazer isso matando Viltrumitas. E ele deixa o Mark e o Nolan destruídos no espaço, né? E ele desaparece. Ele desaparece, ninguém sabe onde ele está. O Mark e o Nolan são resgatados e quando eles voltam a ter consciência, o Mark ele chega à conclusão que o Treg foi para a Terra. Nada, ele não teria vingança melhor do que ele ir para a Terra, né? E o Mark começa a imaginar o que está acontecendo na Terra. E quando eles conseguem voltar para a Terra, eles percebem que a Terra está normal, o Treg não está lá. E quando eles dão uma volta no planeta, eles acham que realmente o Treg não está, mas ele está sim, só que ele está com um novo plano. Ele não quer destruir a Terra, ele quer que a Terra sirva como um embrião, né, de uma nova Viltrum, né? Porque ele percebe, né, eles percebem que o gene humano com o gene Viltrumita é a melhor mistura que tem de todas as raças que eles conheciam, né? Que você consegue gerar um Viltrumita quase puro. É o caso do Invencível, né? Ele é quase puro. Então o Treg resolve utilizar a Terra como o seu protótipo de uma nova Viltrum, né? Agora existem menos de 20 Viltrumitas vivos, né? E todos estão na Terra exilados e vão ter que ficar porque senão o Treg diz que ia destruir a Terra. E o Mark aceita aí essa trégua entre os Viltrumitas restantes e a coalizão de planetas. Só que o final da HQ é bem sombria, tá? Você vai ter o Nolan voltando para a Terra, né? Tentando aí voltar a interagir com a mãe do Mark, né? Você tem o Mark com a Eve passando por graves problemas e parece que a Eve cometeu um grande erro aí, né? Cometeu uma ação bem inesperada que ela deve contar para o Mark na próxima edição. E você tem o Tados deixando uma última mensagem para o Allen, né? Aonde o Allen recebe do Tados uma nova cepa do vírus flagelo, que é uma cepa muito mais poderosa do que a outra cepa que quase destruiu os Viltrumitas, né? E ele diz pro Alien o seguinte, que mesmo tendo Viltrumitas ao lado da coalizão, o Alien não deve se furtar de usar esse novo vírus flagelo se for necessário. E assim você termina essa edição intitulada A Guerra Viltrumita, tá? Esse foi o roteiro, né, pessoal? E o que eu achei da edição, tá? O Robert Kirkman continua mantendo o nível do roteiro lá em cima, tá? Eu vejo alguns canais do YouTube, todos falam que Invencível é o melhor quadrinho de super-herói na atualidade no Brasil, tá? E eu também tenho essa opinião, tá? Quadrinho de super-herói igual Invencível atualmente no Brasil tá difícil de encontrar, tá, pessoal? É um quadrinho muito bom. Você tem todo tipo de desenvolvimento dos personagens em poucas páginas, tá? Se você está assistindo a animação da Amazon Prime, você vai ver que na animação você tem alguns pontos que são aprofundados mais, tá? E aqui no quadrinho é mais rápido.
porque o Kirkman ele tinha pouco tempo para desenvolver uma história muito grande, tá? Mas mesmo tendo poucos quadros de desenvolvimento, o Kirkman consegue manter um roteiro muito coeso e muito ágil, né? Muito dinâmico. Então você vai ter muita informação em poucas páginas, né? Por exemplo, a Guerra Viltrumita, aqui você tem algumas diferenças. Por exemplo, na animação, o Treg parece ser muito mais poderoso do que ele é no quadrinho. Só que você vai ter o quê? Você vai ter algumas explicações sobre o Treg que você tem no quadrinho que você não tem na animação, tá? Alguns pontos interessantes aí que você vai ter de diferença. Então você na animação você vai ter mais conteúdo que provavelmente o Kirkman queria colocar nas páginas do quadrinho, mas não tinha tempo e nem espaço para isso, né? Você tem alguns personagens que são mais desenvolvidos, né? Por exemplo, lá na animação, o Tech Jacket é uma menina, uma mulher, né? Aqui no quadrinho é um homem, né? Onde você tem a aproximação dele com o Allen, né? Lá eles se tornaram amigos, aqui eles também se tornam, mas na animação você tem mais tempo de desenvolvimento dessa amizade, aqui é mais corrido um pouco, mas a diferença é muito pouca, tá? O cerne da história, né? A linha principal da história continua tanto na animação quanto aqui no quadrinho, tá? E pessoal, esse quadrinho aqui é o quadrinho com maior nível de violência, tá? Se você tiver algum problema aí com esse tipo de quadrinho, talvez você deva ler com mais calma esse quadrinho aqui, tá? Evitando algumas partes, porque realmente tem partes bem brutais aqui nesse quadrinho, tá? Eu gosto, tá? Mas às vezes você pode não gostar, beleza? Então, o Robert Kirkman e o Ryan Ottley continuam fazendo um excelente quadrinho de super-herói, tá? E na minha opinião, assim como de muitos outros aí, né, YouTubers aí, né, é um quadrinho de muita qualidade e é o melhor quadrinho de super-herói da atualidade, beleza? Então, Invencível, volume 14, Guerra Viltrumita, foi pra conta e essa é a minha opinião. Agora a parte mais importante do vídeo, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse quadrinho, dessa Guerra Viltrumita nos quadrinhos, né? E se você viu na série, quais foram as diferenças que vocês acharam aí dos quadrinhos para a série, tá? Da série animada, beleza? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia nos comentários desse vídeo. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Foi aquilo que eu disse no começo do vídeo, né? O canal ficou parado 2 semanas. Então, se vocês ajudarem aí, o nosso engajamento aumenta, a nossa amplitude aumenta aí, né? A gente vai conseguir voltar a ganhar engajamento aqui na plataforma, beleza? Conto com o apoio de vocês. Muito obrigado por permanecer no vídeo até agora. Um grande abraço e até a próxima resenha. Valeu!